bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso canal, o canal GPM, Grupo de Estudo e Pesquisa em História da Educação Matemática Escolar. O vídeo dessa semana foi preparado para todos aqueles que, de alguma forma, queiram pesquisar, ser pesquisador ou entender um pouquinho mais o que acontece nos bastidores de uma pesquisa. Então, olha só, para a discussão dessa semana foi escolhido um artigo da revista Perspectiva em Educação Matemática. Um salve aí para o pessoal da revista. Essa revista é do programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela já vem caminhando, desenvolvendo o seu trabalho, publicando artigos do Brasil inteiro e até do exterior desde 2008. Ou seja, é uma revista renomeada aqui no Brasil e que traz muita contribuição para a educação matemática. Então, aproveite esse momento, olhe lá na descrição do vídeo um link da revista para você poder entrar lá e ver todas as edições e muito mais artigo do que será discutido hoje no nosso canal. Então vamos lá. O artigo é chamado Ensaio sobre questões de método na pesquisa em educação matemática, escrito pelo professor doutor Luiz Carlos Paes. Olha lá, professor, o senhor está convidado a participar aqui do nosso canal. Faça o seu vídeo, mande para nós para compartilhar com toda a galera. Então, esse artigo, antes de começar a discutir esse artigo, eu não posso deixar de agradecer a todos aqueles que entraram no nosso canal, visualizaram o nosso primeiro vídeo, deram o seu like, compartilharam e ainda deixou um recadinho para mim, o professor doutor Enoque Reis. Então vai lá, professor Marlos, um abraço, o professor Márcio, Poliana, Emerson, Marcelo, Fran e outros colegas que comentaram lá. O maior comentário, tanto lá no vídeo quanto no meu WhatsApp, foi: professor, seja mais contraído, o senhor está parecendo um robô, está parecendo um político, falando sério, fale um pouquinho mais à vontade. Vamos lá, pessoal, estou tentando, hein? Não é fácil, é muito difícil fazer o vídeo aqui para vocês, o vídeo para o nosso canal. Então, lembrando que é difícil, deixa o seu like, compartilhe com a galera, deixa um recadinho pro professor, ajude o nosso canal a crescer, a ficar cada vez maior, divulgando elementos da educação. E hoje, como eu estava dizendo, o artigo é do professor Dr. Luiz Carlos Paes. A ideia principal do artigo é expor para os pesquisadores, os novos pesquisadores, uma ideia, um esquema. Lembrando que quando se fala de esquema é algo assim, restritivo, né? Então no artigo deixa muito claro que é uma tentativa, uma discussão, algo para auxiliar o pesquisador e para mostrar que na grande maioria a pesquisa ela traça esse delineamento. Então olha só, a ideia é chamada de esquema heptagonal e surgiu justamente no grupo de estudo e pesquisa em História da Educação Matemática, que tinha sua funcionalidade lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em que eu fiz parte desse movimento. Então a ideia é o seguinte, como o próprio nome já diz, esquema heptagonal, nos lembra um heptágono, certo? Aí olha só, vou colocar aqui do ladinho, dá uma olhadinha aí, o heptágono, o esquema. Então nota, se é um esquema heptagonal, a ideia lembra um heptágono, 7 vértice. Então é justamente essa discussão que se faz em torno desse esquema. Então se você observar um esquema, de novo o esquema aqui do ladinho, olha lá, então o esquema tem 7 vértices. Cada um desses vértices recebe um nome e nós vamos discutir rapidamente cada um desses elementos. Lembrando que ainda está em discussão, construção, não é nada consolidado, mas alguns pesquisadores já vêm
utilizando esse esquema em suas pesquisas. Então, algumas dissertações de mestrado, como a do nosso colega Alan Manuel. Alan, curte aí o vídeo, eu estou falando da sua dissertação, que já foi defendida e que faz uso desse esquema. A tese de doutorado, a minha tese de doutorado, também faz uso desse esquema. E em breve, pessoal, nós estaremos lançando um livro que vai discutir um pouco mais detalhado esse esquema. Então aguarde o livro, em breve ele estará disponível para que você possa fazer uma leitura. Então vamos lá, o esquema tem 7 elementos. O primeiro deles a ser discutido está justamente no topo do heptágono. Olha lá, no topo do heptágono. Prestou atenção? É o problema de pesquisa. Então, estamos entendendo nesse sentido que o problema de pesquisa ele é justamente o elemento que vai mover toda a sua pesquisa. Então vamos pensar assim, bom, eu desejo pesquisar algo. Então se eu desejo pesquisar algo, é necessário que eu tenha um problema de pesquisa, algo que eu quero resolver, algo que eu quero discutir. Então é justamente ele que está lá no topo. A partir dele, nós vamos montar uma base de sustentação para esse problema. Olha a base de sustentação lá. Bom, heptágono, 7 vértices. Lá no topo está o problema de pesquisa, então nessa base de sustentação nós temos os outros 6 vértices, certo? Então olha só, esses vértices vão trabalhar em conjunto ali justamente para resolver o problema de pesquisa. Mas olha só, colocar isso tudo em um esquema estático é complicado, porque esse fato de ser estático às vezes remete a alguns erros, né? Por exemplo, eu posso pensar olhando essa figura, coloca aí a figura para nós, olhando essa figura, eu posso pensar que isso é algo que fica parado na pesquisa, e não é isso, né? A pesquisa está sempre em movimento, a busca para a resposta do seu problema está sempre em movimento. Então, como é necessário colocar no papel o esquema e o papel não tem como ficar em movimento, pelo menos eu não conheço ainda, né? Essa maneira de... Ele ficou estático, mas a ideia é pensar isso em movimento. Outra coisa que pode acontecer na hora de olhar o esquema é observar as arestas desse heptágono, que na visão estática, essa aresta está igual, são iguais, né? Essas arestas são iguais, o que geralmente não acontece na pesquisa. Às vezes você precisa dar uma ênfase maior em uma das arestas, uma menor na outra e trabalhar ainda em movimento. Então essa é a ideia geral, uma visão que deveria ter em 3 dimensões do esquema heptagonal, que em algumas pesquisas uma aresta é menor do que a outra, em outra pesquisa a outra é maior, e é esse movimento aí para cada pesquisa. E isso não só em pesquisa em educação matemática, pesquisa de uma forma geral. Então, partindo do problema de pesquisa, nós precisamos pensar nessa ideia na trajetória pessoal do pesquisador, né? Então, na visão geral, numa pesquisa do tipo qualitativa, porque na pesquisa quantitativa, quando você trabalha com números, com levantamento numérico, a trajetória muitas vezes ela vai ter uma aresta menor, porque ela vai chamar a atenção ao seu caminho até chegar àqueles dados, a obtenção daqueles dados, tabulação, e aí você vai fazer a parte estatística, que não vai entrar uma visão pessoal, vai entrar uma visão mais matemática, mais tirando toda essa parte pessoal, ou seja, imparcial. Mais uma outra vertente, que é a qualitativa, que você vai precisar discutir os detalhes que não são só numéricos, são outros elementos. A sua trajetória pessoal é muito importante, pois foi ela justamente que fez com que surgisse esse problema, que essa ansiedade de resolver esse problema, e toda a sua vivência é descarregada dentro dessa discussão. Então, nessa visão, não tem como ser imparcial, você vai precisar colocar um pouco da sua vivência aí. Então essa é a aresta da trajetória pessoal que nós estamos entendendo que é necessário ter dentro da pesquisa, dentro dessa base de sustentação da pesquisa. O outro elemento é o corpus.
ou conjunto de fontes. Então, se você tem um problema de pesquisa, você já tem a sua trajetória pessoal, você vai precisar construir, encontrar, carregar a sua pesquisa de corpos, de fontes de pesquisa. E aí, como a área que eu trabalho com mais ênfase é a história da educação matemática, essas fontes geralmente são fontes históricas, né? São fontes que você busca que foram criadas ao longo do tempo, né? Mas em outras pesquisas de outro tipo, são outras fontes. Então, uma entrevista, uma participação num grupo, isso são fontes, são conjunto de fontes para a sua pesquisa. E é necessário ter e estar nessa base de sustentação. No entanto, para trabalhar essas fontes ou para encontrar essas fontes também, né, é necessário que você tenha um referencial metodológico, um caminho a ser seguido para desenvolver a sua pesquisa. É o caminho mesmo. Olha, primeiro eu preciso fazer isso. Assim que eu fizer isso, eu preciso fazer aquilo outro, depois aquilo e assim vai sucessivamente, né? Esse é o caminho da pesquisa. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando se fala de metodologia, tem duas grandes vertentes. Uns referenciais metodológicos que já estão discutidos e pré-definidos, que você estuda e faz uso dele, e o outro que é discutir justamente esse caminho que você desenvolveu no andar da sua pesquisa. Também é muito interessante. Ambos vai depender muito do que? Da sua trajetória pessoal para escolher qual o referencial metodológico e também do problema de pesquisa. Então tem um problema X que o referencial metodológico se encaixa perfeitamente na resolução desse problema. Agora tem outro que não é tão legal trabalhar. Então é uma discussão que você vai ter em cima do problema de pesquisa. Ainda nessa base de sustentação, nós temos o referencial teórico. A base teórica que você vai fazer uso para discutir o quê? Esse conjunto de fontes que você encontrou. Para entrelaçar esse conjunto de fontes com o seu referencial metodológico, discutir ele à luz dessa teoria, com a visão dessa teoria, com o óculos dessa teoria. Então você vai ter estudado com mais ênfase, vai já ter escrito sobre a teoria, já vai ter discutido com outros pesquisadores sobre a teoria e agora vai fazer uso dela. Vai observar essas fontes que você encontrou usando a lente dessa teoria. Então vamos lá, só recapitulando. Lá em cima no esquema heptagonal nós temos um problema de pesquisa. É a base inicial que o pesquisador tem para dar início à sua pesquisa. Bom, olha, eu já tenho esse problema de pesquisa. O que eu preciso agora? Resolvê-lo, discuti-lo, né? Mas eu não consigo discutir ele impessoalmente se a pesquisa for do tipo qualitativa, a minha trajetória de vida, ou seja, todo esse caminhar meu até os dias atuais vão aparecer de alguma forma na minha pesquisa, pois eu não consigo sair de mim mesmo para pesquisar. Bom, eu preciso do conjunto de fontes. Encontrei o conjunto de fontes, mas para encontrar o conjunto de fontes eu preciso ter uma ideia do caminho, de como eu vou seguir, que é o referencial metodológico. Agora, para analisar, certo? Que é a outra base, para analisar isso, eu preciso do referencial teórico e do objetivo da minha pesquisa. E isso completa, então, essa base de sustentação. Pessoal, essa foi uma visão, uma discussão rápida sobre o artigo do professor Dr. Luiz Carlos Paes, mas eu convido todos vocês, certo, a entrarem lá da revista Perspectiva em Educação Matemática, no volume 11, olha, pode ir no volume 1, 2, 3, 4, 5, em todos os volumes, mas você vai encontrar o artigo no volume 11, certo, de 2018, e fazer a leitura completa do artigo do professor e participar também da revista. Bom, eu fiz a leitura do artigo do professor, eu quero ver como é que o pessoal está fazendo uso desse esquema. Olha, entra, certo, no link, eu vou deixar disponível o link para vocês aqui nos comentários, da dissertação do Alan,
dá uma olhada como é que ele faz o uso e também dá uma olhada na minha tese, certo? Que eu faço uso. Bom, pessoal, era isso que eu queria deixar para vocês hoje, certo? Peço que comente, né? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com a galera, né? Participe do nosso canal, porque o canal não é meu, o canal é seu, é meu, é nosso.